Palavra do Senhor, amor de Deus revelado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seguindo então com o estudo contextual da carta aos Efésios, hoje vamos ver um pouquinho sobre então a comunidade que fora fundada em Éfeso, a comunidade cristã, vale aqui ressaltar. E como Paulo participa então dessa fundação, dessa realidade que o povo de Éfeso começa agora a dar início. Paulo passou pela primeira vez por Éfeso no final de sua segunda viagem missionária, conforme versa o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós sabemos já que Paulo empenhou diversas viagens missionárias no seu período de apostolado. Então, no final, mais ou menos, de sua segunda viagem, ele teria passado por Éfeso. E por pouco tempo pregou na sinagoga e prometeu voltar. Ali, estando em Éfeso, Paulo separou-se de seus companheiros Áquila e Priscila. Ao voltar, portanto, na sua terceira viagem missionária, São Paulo então encontra um pequeno núcleo cristão, provavelmente obra de Áquila e Priscila, e possivelmente também de Apolo. Lembre-se que nós já falávamos há poucos dias, que para um estudo bíblico, as probabilidades estão sempre presentes. É muito difícil afirmar categoricamente muitas das questões que ali são tratadas. Então, sempre o termo provavelmente vai aparecer, Paulo então permanece na cidade por longo tempo, agora nesse segundo momento, por quase 3 anos. Isso podemos constatar no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, conforme narração de São Lucas. Começou então pregando na sinagoga por 3 meses. E diante da incredulidade dos judeus, São Paulo passou a pregar também na escola de um senhor chamado Tirano, entre as 11 e as 16 horas. A pregação paulina alcançou grande êxito, pois muitos dos bruxos e feiticeiros, como dizíamos ontem, daquela cidade, se converteram e queimaram seus livros mágicos em praça pública. Embora estejamos estudando a carta aos Efésios, mas quando falamos ou queremos saber um pouco sobre a história de Pedro e Paulo, sua biografia, assim podemos dizer, isso temos mais no livro dos Atos dos Apóstolos. E então lá no capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos, fala-se de milagres que confirmaram essa pregação de Paulo em relação à conversão de tantos bruxos e feiticeiros éfesos. Durante sua permanência na cidade de Éfeso, Paulo então escreve a primeira carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas e provavelmente a carta aos Filipenses. Sua atividade missionária provocou o surgimento de comunidades cristãs nas cidades da região, não diretamente por ele, mas através de seus colaboradores. E isso é bom nós guardarmos no coração. Muitas das atividades, dos escritos atribuídos a Paulo na sua missão, não necessariamente foi diretamente realizado por ele ou escrito por ele, mas dos seus colaboradores, ou seus discípulos, como nós também costumamos dizer. Conhecemos, portanto, um deles chamado Epáfras, um colossense de origem pagã que foi convertido por Paulo em Éfeso. Epáfras é o fundador da igreja de Colossos e Laodiceia. Laodiceia é citado, nós sabemos, no livro dos Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades conforme os Atos dos Apóstolos. Paulo foi ajudado em seu ministério por Timóteo e Erasto. Também na Atos dos Apóstolos 19 a gente pode constatar isso. Além desses, também Paulo foi ajudado por Gaio e Aristarco e Tito, a quem também ele escreve uma carta, como nós vemos pela Sagrada Escritura. O apostolado de Paulo, melhor dizendo, foi interrompido pela revolta dos ourives em Éfeso, liderados por Demétrio. De fato, os artesãos, fabricantes do templo de prata da deusa Ártemis, ou Diana, se sentiram então prejudicados pela pregação de Paulo contra aquela deusa. A revolta conseguiu então contagiar toda a cidade que gritava: "Grande é a Ártemis dos Efésios." Atos 19, versículo 28 especificamente. Embora, irmãos e irmãs,
Caríssimos internautas, os Atos dos Apóstolos não mencionam nenhuma prisão de Paulo em Éfeso. A maioria dos autores admitem a sua possibilidade. Durante esse cativeiro, que não deve ter sido muito longo, Paulo então teria escrito a carta aos Filipenses. A consequência, pois, da revolta dos ourives foi então a partida de Paulo da cidade de Éfeso. Então Paulo pega novo destino, dada essa revolução, dado esse conflito ocorrido então com os ourives da cidade de Éfeso. Assim então concluímos esse nosso estudo desse dia, que já está se alongando, e nos encontramos amanhã mais uma vez. Deus te abençoe e te guarde. Teu servo escuta, fala, Senhor.